Amazônia, estou aqui prestigiando em Minas Gerais. Linkando com a pergunta dele aqui, esse diferencial, percebendo a história que o Spotify vem, quanto àquela cultura de toda a crise musical, enfim. Esse diferencial pode entrar dentro do jabá digital? A gente corre esse risco? Não. Não mesmo? Não, no Spotify é proibido. Se a gente descobrir que tem alguma empresa, músico, pagando algum usuário, seja com permuta, a gente cancela a conta dos dois. Então não é um risco que o artista quer e nem o usuário. Então é proibido quando você cria uma conta no Spotify. Se você entrar para ler os termos e condições de uso, você vai ver que é proibido. A playlist ela tem que ser criada para o seu uso, sem a influência, sem que você ganhe nada por isso. Tá? Então estamos fugindo. O que é bastante legal do nosso top 50, das músicas mais escutadas. O que está ali é o que está sendo consumido. Não é porque tem nenhuma marca falando, não, seria legal ter essa música aqui porque está num lugar X. Isso daqui é a nova, tudo é a nova coisa do momento. Esse é o novo artista, tudo é. Mas o que está ali no top viral e no top 50 é o orgânico. É o que a galera está consumindo, é o que o pessoal está compartilhando. Isso é uma coisa que a gente vê com bastante orgulho, assim, de deixar realmente um reflexo de consumo e não sendo a jabatização das playlists, que a gente chama de playola. Não acontece. Se a gente souber, a gente cancela a conta. Mas nem institucionalmente existe algum acordo comercial com as gravadoras, por exemplo? Não, a gente tem um acordo comercial no sentido de que a gente tem os conteúdos deles sendo expostos na plataforma, mas eu não tenho nada de garantido com eles. Então, uma major pode virar e falar, eu tenho essas 5 músicas. E a gente não tem um comprometimento de colocar na novidades, de colocar capa em lugar nenhum. A gente recebe. O que eles fazem é vender a historinha pra gente. Porque esse artista aqui vai acontecer isso, a gente tem esse plano de marketing. E aí, de certa forma, acaba entrando, mas não existe um comprometimento. Oi, eu sou o usuário, Gustavo. Primeiro, no princípio eu tinha dito que 20% das músicas são ouvidas através de playlist. Os outros 80% vêm de onde? Playlists do Spotify. Isso. Não, é que se estima que 50% é feito de playlists em geral. Esse número não é um número oficial, é o que dizem. 50% é feito dentro de playlists. 20% playlists do Spotify. Vem bastante, pelo menos a gente não tem esse número exato. Do que eu vejo quando eu entro no Fan Insights de artistas, eles vêm de página do artista e biblioteca. Tá? Então esses são os principais drivers de consumo. Playlist, o perfil do artista e a biblioteca salva ali na sua música. Sabe? Você pode salvar a música individual ou um álbum. E sobre o Learn Machine, o Machine Learning, ela tem muito que aprender ainda, talvez tenha que mudar alguma coisa, mas não consegue me acertar de jeito. Legal. Não, ela está aprendendo, sem dúvidas. E quanto mais o usuário mexe, mais ele vai ficando aprimorado. O Spotify está no Brasil há 2 anos. Quando a gente entrou numa rádio, por exemplo, você conseguia escutar Chiclete com Banana, Capital Inicial, Sepultura, Angra. Por quê? Porque não tinha gente ouvindo e pulando. Então o algoritmo ia te oferecendo e ele não sabia se estava acertando ou não. Conforme os usuários vão escutando, ele vai entendendo o gosto musical. Tem coisas que são muito específicas. Eu ferrei o meu algoritmo há 2 semanas atrás. Porque eu fico fazendo pesquisa e aí a minha playlist vem completamente esquizofrênica. Ok, eu escuto muitas coisas, eu escuto sonoridades muito diferentes, eu escuto música eletrônica dos anos 60, 70, alemã, muito específico, que tem tipo 1000 streams. E aí eu também escuto um Bexiga 70, aí o algoritmo fica assim, caraca, o que você quer? Aí o que eu fiz? Durante 2 semanas eu fiquei escutando 2 playlists que eu gosto muito, que eu queria ter mais recomendações. Quando eu ia escutar outra coisa, eu botava no modo privado. Aliás, isso é uma dica. Se você quiser escutar, sei lá, alguma coisa que você não queira que seja contabilizado, coloca no sessão privada. Eu fiquei fazendo isso durante 2 semanas. Essa semana, a minha descoberta da semana veio incrível. Entendeu? Porque eles só... E aí, se você põe no privado, ele não entra. No algoritmo, não. Entendeu? É que a coisa que eu tava de pirraça com o algoritmo é o seguinte: eu estava fazendo uma playlist para a loja de uma amiga minha. E são 6 playlists de 10 horas, que é o horário de funcionamento da loja, de MPB. Aí, músicas recomendadas embaixo. Só vinha as mesmas 30 músicas recomendadas. Você falou assim,
Mas essa playlist, ela era mais genérica ou ela era bem específica? Porque tem isso também, se você está escutando... Vai de Chico, Caetano, Rubel, Graviola daqui, MPB. Bem diversificada. Tinha Titãs. Mas é porque assim, como é que você quer que o algoritmo seja assertivo se você está numa playlist de 10 horas? Tem muita coisa. Então... Ou outro recurso também que eu tentei usar bastante foi o de... Rádio. Coloca a rádio dessa música. Aí ficava mais doido ainda. É porque assim, gente, vamos ser compreensíveis também com o algoritmo. Você escuta um monte de coisa, uma playlist, 4 playlists de 10 horas, ele vai ficar maluco. Ele vai falar, cara, ele escuta muito. Ele não sabe que você está montando uma playlist para uma loja. Aliás, isso nem pode, tá? Porque o Spotify é para uso individual. Mas tudo bem. Ele não sabe que você está montando playlist para a loja da tua amiga. Ele acha que você é um maluco que, pô, tem playlist de 10 horas. Então ele fala, eu vou dar isso aqui para ele. Entendeu? Então, quando você é mais coerente no seu consumo, que foi o que eu fiz nas 2 últimas semanas, eu fiquei botando tudo no privado. Vinham os lançamentos, eu botava no privado e escutava, porque o algoritmo lê. Se você escuta a novidade da semana, que tem de tudo, tem axé, tem rock, tem internacional, o algoritmo vai falar, caraca, o que esse cara gosta? E aí você tem que também dar uma forçada nas descobertas, pular, salvar a música, falar, olha, eu gosto disso, tá? Para pessoas como nós, malucos, que ficam escutando música sem parar. O usuário regular, que tende a escutar algumas coisas bem mais fiéis, assim, tem gente que tem 2 playlists e escuta só essas 2 playlists. Aí o algoritmo acerta. Quem tem um monte fica mais... Coitado do algoritmo. Acabou? Então tá, obrigada.